Então, pessoal, vamos falar um pouquinho da precificação do Snowflake, para a gente entender, né, um provável custo que a gente possa ter no Snowflake e entender também como utilizá-lo de uma maneira melhor, tá? Então, dentro do Snowflake a gente tem basicamente três precificações, tá? As duas mais importantes são a questão de storage e a questão de virtual warehouse, tá? Que são os clusters. E também tem um custo menor, que é o custo da cloud, que está hospedada a infraestrutura do Snowflake para gerenciar principalmente os cloud services, né? Então, né, o custo da AWS está dentro do cloud provider, tá? O custo maior que a gente tem dentro dele é no caso de você estar fazendo queries muito pesadas dentro das tabelas de metadados, tá? E normalmente, assim, ele fica entre 1 e 5% do custo total do uso do Snowflake, certo? Então, se você estiver pagando muito mais por isso, você tem que entrar nos consumos de dados dos seus metadados para entender melhor o que aconteceu. Tá? Mas vamos para os dois principais custos do Snowflake. Temos o custo de storage, certo? Então, ele é cobrado mensalmente. Tá? Então, mensalmente você vai pagar a sua parcela do Snowflake. Tá? Ele é baseado no custo médio de storage usado no mês. Por que custo médio? Porque você entra dado, tira dado, né? E você deleta, você insere dados, você deleta e assim por diante. Então ele é baseado num custo médio, tá? O custo é após a compressão. Então, se você está entrando 1 GB de dados para quê, não significa que você vai ser cobrado por 1 GB de dados para quê. Como eu expliquei antes, após a compressão, ele pode virar ali na média 900 MB, 700 ou até, dependendo ali, 500 MB de dados, né? 50% de compressão. Em casos raros, tá? Normalmente entre 10% e 30%, tá? E temos dois tipos de preço: preço on demand e o preço in plan capacity. On demand, basicamente, você paga como usa, né? À medida que você usa, obviamente é mais caro. E o plan capacity, que é no momento quando você já sabe quanto você usa na média por mês de storage, você pode criar uma capacidade planejada de storage. Então você pode pagar menos porque você vai pagar sempre aquele total e o excedente on demand, tá? O segundo custo, que tende a ser o maior custo de todo o Snowflake, de toda a instância, são as virtual warehouses. Então a gente tem que ter muita atenção no gerenciamento delas, tá? Então, as warehouses elas são cobradas em créditos, tá? Um crédito corresponde a 1 hora de processamento do tamanho do cluster, tá? Vezes o número de nodes que tem o teu cluster, certo? Então a gente vai ver depois, entrar num exemplo específico ali para a gente ver quanto custa. É cobrado por hora, tá? O mínimo cobrado é 1 minuto. Então aqui já começa a ter um pouco de estratégia na hora de usar a Virtual Warehouse, tá? Porque vamos supor assim, por que você iria ligar e desligar a warehouse para fazer várias queries que vão rodar dentro de, por exemplo, a poucos minutos de diferença? Porque se você for lá ligar, executar uma query de 10 segundos e desligar, você vai pagar 1 minuto. E vamos supor que você faça isso repetidamente, você vai estar, no fim das contas, acabando pagando muito mais. Então você tem que ter uma estratégia. Tá? E o preço, obviamente, depende do tamanho desse warehouse, porque cresce o número de cluster, cresce o número de nodes, então acaba ficando mais caro. Tá? Esses são os principais custos. Vamos dar uma olhada aqui neste link da AWS, que ele é muito bacana, desculpa, do Snowflake, que ele é bem bacana. Ó, aqui temos o guia de preços. Deixa eu diminuir um pouquinho minha carinha aqui. O guia de preços, tá? Ó, como que ele é cobrado? Ó, temos 4 diferentes tipos de Snowflake, a gente pode estar entrando no detalhe depois. E temos os custos médios por créditos, né? Da versão Standard, que é mais simples, versão Enterprise, Business Critical e VPS, que é uma versão privada do Snowflake, tá? E esse preço, ele também muda de acordo com a plataforma e com a região, tá? Vamos ver aqui se a gente selecionasse Azure. Azure, até os preços base é que eles não mudam, mas eles vão mudar com a região, com certeza, tá? Vamos lá, vamos selecionar, por exemplo, São Paulo aqui, ó. Entendeu? O preço muda porque é de acordo com a precificação da cloud no local, tá? Então, preço cobrado por crédito por hora de uso nessa específica região, tá? E eu, como tô na região da Alemanha, eu utilizaria este, tá? Então, aqui a gente consegue ver o custo médio do crédito, tá?
E também temos aqui embaixo a descrição do custo de storage. On demand, nessa zona aqui, tá? Ele custaria 45 dólares por terabyte por mês, tá? Mas, se eu souber me planejar, depois de um tempo de uso de Snowflake, eu já consigo entender, não, eu uso pelo menos 5 terabytes por mês, o meu storage médio, ele é 5 terabytes por mês. Então, vale a pena eu comprar o capacity storage e pagar, é quase a metade, né? E pagar ali cerca de mais de 21 dólares a menos, tá? Então, isso tende a ser muito bacana quando o tamanho do seu storage vai aumentando, tá? E como funciona o excedente, se você consumir mais, você então vai pagar por 45 por terabyte e se você utilizar menos e você reservou lá, que nem eu falei, os 5 terabytes, você vai pagar os 5 terabytes mesmo utilizando menos, tá? Aqui temos algumas outras diferenciações. Não temos mais aqui os business, aqui o Value Calculator. Esse aqui é interessante, ó. Build your business case. Então, a partir daqui a gente vai ter uma calculadora que vai nos ajudar a simular, tá? A simular um pouquinho do custo. Então, gente, fui pego de surpresa. De ontem para hoje eles basicamente mudaram o site. Mas o que eu queria mostrar para vocês está na documentação, que eu vou também deixar o link aqui. Ó, dentro dessa documentação dessa página aqui, Understanding os custos do Snowflake, tá? Que tem uma explicação um pouco melhor, que é aquilo que eu comentei para vocês ali, mas tem uma simulação, essa parte que eu acho muito legal para a gente considerar os fatores necessários para gerenciar o nosso Snowflake, tá? Então, olha aqui o que eles fizeram. Tem um custo, acho que se você simplesmente ver aqui, botar PT, ele fica em português, isso aí, ó. Exemplo de custo total, então ele tem um business case, ó, de que hora fica ligado, quantas horas por dia fica ligado, quanto que eu imagino de storage que eu vou utilizar, qual que é a região, tá? Qual que são as warehouses que eu pretendo utilizar. Então ele detalha tudo isso aqui dentro dessa tabelinha e faz aqui um custo médio estimado para a tua instância, para o teu uso. Então isso é bem bacana para que a gente possa pensar em tudo que possa impactar, entendeu? E também, por exemplo, se você vai estar dividindo essa instância do Snowflake, não vai estar sendo usada assim, apenas pelo time de plataforma de dados, mas vai estar sendo utilizado por finanças, vendas, outros times. Você pode também pensar em como dividir, como que você vai fazer o split desse custo com as outras áreas, para que todo mundo, no fim, acabe sendo contado nesse custo, né? Porque se eles vão utilizar, então, nada mais justo do que a gente ter uma clareza de custos de uso, certo?